Bom dia! Tudo bem com vocês? E aí? Segundou? Mais um dia, mais uma semana? Porque cada dia é um grande dia, uma nova oportunidade de fazer tudo diferente, de começar tudo de novo. Essa é a Live Prioridade, eu sou Luzia Genove e hoje nós vamos fazer uma reflexão, compartilhando a palavra do Senhor para o meu dia e para o seu dia também. Hoje eu estava lendo Eclesiastes, um dos livros que Salomão escreveu. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você já teve a oportunidade de ler, de meditar nos livros que Salomão escreveu? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Olha só, Salomão, ele passou por umas fases bem interessantes na vida dele, né? Primeiro ele escreveu Provérbios. A maioria dos provérbios é escrito por ele. E são citações, pensamentos maravilhosos, que fazem eu e você refletir cada dia sobre vários sentidos de muitas coisas, de várias coisas. E é muito interessante. Só que, da mesma forma que em Provérbios ele dá muitas indicações boas, quando chega no livro de Eclesiastes, digamos assim, Salomão chutou o balde. Falou um monte de coisa, as suas opiniões próprias. Olha só, e é muito interessante quando a gente para refletir sobre isso. Quando Salomão andava com Deus no começo da sua vida, onde ele estava totalmente dependente de Deus, saiu provérbios do coração dele. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E você pode ter certeza que não foi Salomão que pegou lá os negócios, as ferramentas e saiu escrevendo. Não, ele falou isso para alguém e alguém escreveu os provérbios que ele falou. E se você começar a ler os provérbios, eles têm muito sentido em tudo que eles falam. Eles falam sobre dormir, sobre acordar, sobre plantar, sobre guardar dinheiro, sobre fidelidade, sobre sabedoria. Ele fala sobre todas as áreas da sua vida e da minha vida. E isso é muito interessante. Ele dá dicas, ele dá os caminhos que a gente deve seguir. Por quê? Porque ele estava dependendo do Senhor. Ele estava buscando no Senhor todo o sentido que ele precisava para a sua vida. Já quando você começa a ler Eclesiastes, ele começa a fazer questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Por que o homem trabalha? Por que o homem se cansa? Qual que é o sentido da vida? Por que faz isso? Eu busco e não vejo sentido. E você sabia, aliás, não sei se você sabia, mas eu quero compartilhar com você, que Eclesiastes ele escreveu no fim da vida dele, quando ele já estava bem mais velho. E, nesse tempo, ele tinha se afastado do Senhor. Por quê? Porque o Senhor tinha dado uma direção para ele e ele não cumpriu. E ele começou a se envolver com muitas, inúmeras, incontáveis mulheres. Dizem que ele teve até 1000 mulheres. E muitas dessas mulheres serviam a outros deuses que não o dele. Serviam a outras culturas, a outros costumes. E Salomão acabou ficando meio perdido. E ele começou a questionar tudo. E eu estava lendo hoje o versículo 11, que fala assim, as incertezas da vida, né? E ele começa a discorrer sobre isso e falar assim, para que serve a vida? É só trabalho, é só enfado, é só cansaço. Qual o sentido? E na semana passada nós estávamos falando sobre propósito. E eu gosto muito de uma frase que eu mesma aplico na minha vida. Tem que ter sentido. A sua vida e a minha vida tem que ter sentido. A gente não pode simplesmente estar nessa terra para trabalhar e pagar boleto. Não faz sentido isso. Eu não criei, eu não eduquei, eu não cuidei de uma filha minha para que ela trabalhe e pague boleto. Eu desejo para a vida dela muito mais coisas. Então imagina um Deus que criou eu e você e colocou nessa terra. Não pode ser só para trabalhar e pagar boleto. Tem que ter sentido. Mas qual é o olhar que eu quero trazer para você hoje? Olha só, em quem eu e você temos colocado a nossa confiança?
Em quem eu e você nessa segunda-feira estamos buscando como referência para a nossa vida? No que nós estamos se apegando? Para onde está o nosso olhar nessa segunda-feira? Porque isso vai direcionar a sua vida. Como direcionou a de Salomão? Quando Salomão tinha o olhar dele para Cristo, para Deus, buscando nele a sabedoria, porque ele havia pedido sabedoria para o Senhor. Tudo que saía do coração dele, tudo que ele vivia, fazia sentido para ele. Porque ele conquistou muito, ele ficou muito próspero, ele construiu muitas coisas, ele aprendeu sobre muitas coisas. E isso fazia sentido para ele, a vida dele estava boa, estava com sentido. Quando ele tirou o olhar daquele que sustenta ele e começou a colocar o olhar dele em outras coisas, em outras buscas, em outras pessoas, a vida dele começou a perder o sentido. E ele fez as Lamentações, né? Esse livro de Salomão devia ser as Lamentações de Salomão, os questionamentos de Salomão, porque ele começou a questionar tudo e nada mais tinha sentido para ele. E eu quero trazer uma reflexão para você e para mim nesse dia. Nós estamos hoje no dia 11 de dezembro de 2023. Mais alguns dias e acabamos o ano de 2023 e começamos um novo ano. Aonde que está o seu olhar? Em que está o seu olhar? Sabe por quê? Eu comecei a observar nas redes sociais um grande movimento dos influenciadores. Das pessoas que escrevem livros, das pessoas que fazem mentorias, cursos, palestras, etc. e tal. Quando muda o ano, começa essa movimentação. Por quê? Porque eles querem captar os novos clientes para o ano de 2024, para andar com eles. É como se fosse uma motivação, como se fosse uma energia. Por um lado, isso é bom, porque muitos de nós estamos parados há muito tempo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, com uma vida sem sentido, trabalhando e pagando boleto. E eu reafirmo que não foi para isso que nós fomos criados. Mas nós cometemos um erro às vezes, eu e você, nós, porque somos falhos. Sabe qual é o erro que a gente comete? A gente tira os olhos do Senhor, de Deus, da confiança que nós temos que ter nele, que ele é a fonte de tudo que a gente precisa, e a gente começa a depositar essa confiança em pessoas, em livros, em mentorias, em coaches, em processos, em procedimentos às vezes. É mais ou menos assim. Na parte do físico, eu vou e faço uma cirurgia plástica, eu vou e faço um botox, eu vou e faço uma lipo, e eu acho que eu fico maravilhosa, linda. E pode ser que até eu fico mesmo por um tempo, mas isso não se sustenta. Por quê? Porque o meu físico não é o externo, é o interno. E por mais que eu faça melhorias no meu externo, se eu não mudar o meu interno, o que eu me alimento, a água, o sono, o estresse, as preocupações, tudo que eu fiz por fora, como brincam aí na lataria, não vai resolver. Por quê? Porque o problema é o de dentro, o problema é o motor. Isso acontece também quando a gente tira o nosso olhar do Senhor e começa a colocar os olhos nas outras pessoas que prometem que vai mudar a minha vida e a sua vida. Que prometem que se a gente seguir 365 dias assim, se a gente fazer por 3 meses aquele outro processo, se a gente falar isso todo dia, se a gente ler um capítulo do livro todo dia, se a gente fazer isso, aquilo outro, eu e você vamos ter a vida transformada. Mas existem ainda as maiores mentiras, que é aqueles que prometem resultados rápidos. Que fala assim, 7 dias eu mudo isso, uma sessão eu curo aquilo, caminhe comigo 3 meses e fique milionário, ou cure o seu câncer, ou mude de vida, ou restaure o seu casamento em 5 dias. Não é desse jeito. Porque nós estamos tirando os olhos daquele que pode fazer todas as coisas. Como Salomão fez lá atrás, tirou os olhos do que era realmente importante e começou a olhar para outras coisas. E daí o que fluiu da vida dele
Foi os questionamentos, para que isso, para que aquilo, para aquilo outro? O mundo tenta colocar na minha e na sua cabeça para nós tirarmos os olhos daquilo que funciona há mais de 2000 anos e colocamos os olhos no que está funcionando agora, temporariamente, para pessoas, para coisas, para métodos, para teorias que apareceram há 10, 15, 5, 3 anos. Ou algumas até mais antigas, que há um século. Mas para que nós vamos tirar os olhos daquilo que está dando certo há mais de 2000 anos e vamos transferir toda a nossa confiança para aquilo que surgiu agora, para aquilo que é do hoje, para aquilo que é recém? Quando nós tiramos os olhos de tudo aquilo que funciona e passamos os olhos para aquilo que não funciona, nós começamos a questionar: qual o sentido da vida? Para que eu estou aqui? Essa vida é muito cansada, essa vida é muito enfadonha, é uma rotina sem fim, que me resta a não ser trabalhar e comer. Não, resta muito mais coisas, porque Deus criou eu e você para desfrutarmos dessa vida, para sermos felizes, para amarmos, para desfrutarmos da nossa família, do nosso marido, da vida sexual, da prosperidade e tudo mais que Ele tem para mim e para você. Só que quem vai transformar isso na sua vida e na minha vida não é um coach, não é um livro, não é um método, não é um curso, não é um encontro de 3 ou 4 dias. Não é isso. Eu fiquei rindo porque passa o mês de novembro, a gente começa a ser bombardeado de convites, de mentorias: vem pra cá, ande comigo, eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar. Não é assim, não é simples assim. Todas essas coisas nos ajudam, são ferramentas. Eu não estou dizendo que elas são ruins ou que elas não funcionam, fazem parte do processo. E cada um de nós vamos lá buscar aquilo que faz sentido para o nosso processo. Mas a nossa confiança, a nossa esperança e o nosso olhar não pode estar nessas coisas. Porque quando estão nessas coisas, dá ruim. A gente vira Salomão em Eclesiastes. Mas por que isso? Por que aquilo? Para que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que tomar água todo dia? Não gosto de tomar água. Para que eu vou comer mamão? Eu não gosto de comer mamão. Mamão tem gosto de fruta estragada. Por que eu preciso ler um capítulo da Bíblia todo dia? Eu não entendo nada do que está escrito na Bíblia. Para que eu preciso ir na igreja? Para que eu preciso orar para um Deus que eu não vejo? Para quê? Por quê? Para quê? Por quê? E um infindável número de questionamentos e de perguntas. Mas por que isso acontece? Porque eu tirei os olhos do que realmente funciona e comecei a olhar para que talvez até funcione momentaneamente ou temporariamente. Quando você pega tudo que eu estou falando e traz para o plano físico e lembra do exemplo que eu dei agora há pouco, de você fazer uma cirurgia plástica, de você fazer uma lipoaspiração, fica muito claro o que acontece. A lipoaspiração funciona assim, a plástica funciona assim, mas ela foi só o start, porque o que realmente funcionou foi porque você mudou o seu estilo de vida, porque você começou a se exercitar depois que você fez, você começou a se alimentar direito, você começou a comer saudável, a beber água. Isso manteve o resultado, não o ponto de partida que foi o procedimento que você fez. Na minha vida e na sua vida muitas vezes acontece isso. Nós pagamos alguém, pagamos um procedimento, pagamos um curso, pagamos um mentor, pagamos N situações. Compramos livros achando que aquilo vai resolver a minha vida e a sua vida. E não é isso que resolve. Não é. Os nossos olhos precisam estar naquilo que realmente funciona e há 2000 anos. Eu quero que você me fale qual método, qual mentor, qual livro,
qualquer coisa que funciona há mais tempo do que esse aqui. Não existe, pelo menos não registrado. Por quê? Porque o Senhor deixou a instrução dele, deixou o manual dele para mim e para você. Mas nós insistimos em tirar os olhos do que realmente funciona para colocar os nossos olhos nas coisas rápidas, nos fast foods emocionais, espirituais, físicos deste mundo. Tipo assim, vem em 3 dias tá resolvido, vem em 5 dias tá resolvido. Para onde estiver o seu olhar, vai direcionar o seu caminho e o seu resultado para o ano de 2024. Tem que ter um sentido, tem que ter um porquê, tem que ter um propósito. Porque senão realmente a minha vida e a sua vida se transformam em trabalhar e pagar boleto. Mas quando nós buscamos a fonte certa, quando nós mantemos o nosso olhar no certo, no que está dando certo, tudo isso muda dentro de mim e de você. E nós voltamos a ser o Salomão de Provérbios, onde da nossa boca sai conselho, sai palavras de sabedoria, onde realmente a gente consegue ver a realidade como ela é. É difícil? Tá ruim agora, mas vai melhorar. Tá complicado nesse momento, mas amanhã vai estar melhor. Por quê? Porque eu creio naquilo que funciona. Eu tenho um Deus que me direciona e fala para mim o que eu preciso fazer. Não é o coach do momento, não é a atriz do momento, não é o produto do momento, não é a situação que eu paguei agora que vai mudar a minha vida. Não, não é isso. Tem um sentido mais profundo na minha vida e na sua vida. Tem algo que realmente nos sustenta. Tem algo que realmente nos traz a sabedoria. A mesma sabedoria que estava disponível para Salomão. Só que Salomão enfiou o pé na jaca quando ele tirou os olhos do Senhor, que provia sabedoria para ele, que dava sabedoria para ele, que capacitava ele a cada dia. Quando ele fez isso e ele começou a olhar para as outras culturas, para os outros ensinamentos das mulheres dele no fim da vida, começou os N questionamentos dele. Começou tudo aquilo que, para que isso, para que aquilo? Talvez nesse final de 2023 no seu coração está esse monte de questionamentos. E será que é realmente você fazer um procedimento estético, ou você pagar um novo curso, ou você comprar um novo livro que vai resolver a sua vida? Eu quero falar para você que isso ajuda muito. Porque são as ferramentas que Deus colocou para cada um de nós na área que a gente precisa, para cada um de nós aonde está a nossa dificuldade. O Senhor capacitou pessoas para se especializar em diversas áreas para nos ajudar. Mas o nosso fundamento não pode ser essas pessoas. Não é o coach do momento que vai mudar a sua vida. Não é o livro que foi lançado agora que vai mudar a sua vida. Não é a mentoria que você fez de 3 dias que vai mudar a sua vida. Pode ser o start. Pode ser o que Deus usou para chamar a sua atenção. Claro que pode. Deus, ele usa todas as coisas porque nada passa despercebido para ele. Mas a sua confiança e a minha confiança não pode estar em pessoas. Não pode estar em livros, não pode estar em coisas, não pode estar em remédios. A minha confiança e a sua confiança, o nosso olhar, a nossa base tem que estar naquilo que está funcionando há 2000 anos. Tem que estar na palavra do Senhor, que promete, que fala sobre tudo. Gente, se eu e você pararmos para ler a Bíblia fala sobre tudo nesse mundo. Ela fala sobre dinheiro, ela fala sobre você ser fiador, ela fala sobre amizade, ela fala sobre sexo, ela fala sobre amor, ela fala sobre tentação. Tudo. Não tem um assunto que você procurar que não tenha um fundamento na Bíblia para você seguir. Por isso que o convite nosso hoje é para a gente olhar para o que está funcionando há mais de 2000 anos e não para o que está funcionando agora, nesse momento, temporariamente. Quando você olha para o Senhor, que te fez, que te criou, que sonhou com você, que te conhece desde o ventre da sua mãe, Ele te dá sim as ferramentas que você precisa agora. Ele te mostra as pessoas certas que você precisa agora,
no momento que você está vivendo na sua vida hoje. Ele usa as situações que nós temos nesta terra, nesse tempo agora de 2023, para ajudar você e eu. Para mostrar que a nossa vida não é só trabalhar e pagar boleto. Para tirar você talvez da depressão, da tristeza, das dores, da vergonha de vender, da vergonha de falar, para melhorar. O Senhor colocou dons em você e em mim. E Ele quer que a gente seja lapidado a cada dia. Ele diz que nós somos como barro e Ele vai nos moldando. Sim, tudo isso é verdade. E isso, Ele usa as situações, as pessoas, os cursos, os livros, as ferramentas, sim. Só que o nosso olhar e a nossa confiança, a nossa esperança não pode estar só nisso. Porque é mais do que isso. Isso é apenas, digamos assim, um pontinho. Mas aonde você está firmado? Aonde eu estou firmada para o ano de 2024 que vem aí? Aonde que está o meu olhar e o seu? Aonde que a gente está buscando verdades eternas para a nossa vida? É em pessoas? É em coisas? É em procedimentos? Não. Porque senão, no primeiro tropeção que a gente levar, no primeiro trupicão que a gente levar, a gente vai cair. E daí você se quebra. Mas quando você está firmado na palavra que vem do Senhor, Ele fala assim, que nós podemos cair 7 vezes. E Ele vai nos levantar todas as vezes que a gente cair. Porque nós estamos firmadas nele, porque nós estamos olhando para Ele, porque nós estamos buscando nele. E não no monte de ofertas fast food que o mundo tem nos oferecido. Talvez você esteja precisando de alguém para caminhar com você. Talvez você precise sim ler um livro que vai fazer a diferença na sua vida. Talvez você precise fazer uma terapia, um tratamento. Tudo isso é válido. E serve para tirar você do lugar que você está. Mas para continuar, para manter, para a construção ficar em pé, não é só isso. Isso é só um tijolinho. Você precisa da base. E a base é a palavra de Deus. A base da sua vida e da minha vida é o Senhor. Não são as coisas e não são as pessoas. Por isso, no fim da vida de Salomão, ele começou a questionar tudo. E olha só, no fim da vida dele, ele começou a achar tudo sem graça, tudo sem sentido. Mas, no final, lá no último versículozinho do capítulo 12 de Eclesiastes, ele fala assim, mas essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos. Aí está o segredo para todas as coisas. Temer não é ter medo, é respeitar. É dar ao Senhor o lugar devido. Quando nós buscamos a direção para a minha vida e para a sua vida no Senhor, o resto tudo tem sentido. A vida tem outro olhar. Lembra que o propósito também é o brilho nos olhos? A vida toda passa a ter um brilho diferente. A tua vida e a minha vida passa a ter sentido. Ela não fica mais enfadonha e ela não fica só trabalhar e pagar boleto. Você consegue ver além disso. E para quê? O que você precisa para isso? Ter o seu olhar na direção correta. Ter o seu olhar para quem realmente é o sustento da sua vida. E não para esse monte de coisas, para esse monte de oportunidades, para esse monte de promessas que nessa época do ano as pessoas vêm fazer para a sua vida. Não é o coach, não é a mentoria, não é a terapeuta. E olha que eu sou terapeuta, hein? Não é só isso que vai mudar a minha vida e a sua vida. Isso ajuda? Claro que sim. Ferramentas, mas não a base. É como se nós estivéssemos em construção. E a base, a nossa fundação é o Senhor. É a palavra dele. E todas essas coisas que as pessoas vão nos dando e nos oferecendo e nos prometendo são apenas tijolinhos que vai ser colocado para formar a construção. Que está firmada onde? Que está firmada na base. E a base é Cristo. O nosso olhar tem que estar nele.
e não nas diversas, inúmeras promessas que esse mundo e as pessoas fazem para mudar a minha vida e a sua vida. A nossa transformação, a nossa mudança, a mudança verdadeira e duradoura vem somente através do Senhor. Por quê? Porque Ele falou que é somente através dele. Que é através dele, é nele que a minha vida e a sua vida tem sentido. Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais uma semana. Muito obrigada pela vida de cada pessoa que vai ouvir essa palavra. Onde o Senhor quer chamar a nossa atenção para o que realmente importa. E não para as muitas promessas que a gente recebe desse mundo. Senhor, nos ajuda a ser como Salomão no início da sua vida. Onde o nosso olhar realmente possa estar fixo no Senhor. E não em todas as belezas, não em todas as promessas, e não em todas as delícias desse mundo. Nos firma em Ti, Senhor. Que o Senhor seja a nossa base, que o Senhor seja o nosso sustento, que o Senhor seja a nossa direção. Porque nós queremos sim viver uma vida com sentido, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós sabemos que tudo é bom quando os nossos olhos são bons. Então nos ensina a olhar para o Senhor. Nos dê sabedoria para olhar para o Senhor e não cair nas promessas que o mundo e as pessoas têm feito para nós nesse final de 2023. Nos firma em Ti, Senhor, porque quando nós somos firmados na rocha, pode vir qualquer vento, qualquer tempestade, que a gente não se abala, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa direção, o Senhor é o sentido que nós precisamos para a nossa vida. É a nossa oração. Te entregamos esse dia, essa segunda-feira em Tuas mãos. E afirmamos que hoje é segunda-feira e é um grande dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que você tenha um dia maravilhoso. Que essa palavra faça sentido no seu coração. Porque esse é o objetivo da Live Prioridade. Te convido, deixe um comentário, curta, compartilhe essa palavra. Seja bênção também na vida de outras pessoas. Amanhã estaremos aqui de volta. Até lá!